Hoje é 25 de agosto de 2016. Amanhã começa também com o início do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, afastada e substituída, parece, por enquanto temporariamente, pelo vice-presidente da República, Michel Temer, que viaja ou viajou ou há de viajar para a China, acompanhado pelo presidente do Senado Federal. Significa isto, quem sabe, ou talvez, ou com certeza, que o próprio Michel Temer espera que o caminho esteja definitivamente desimpedido para o exercício pleno da presidência, porque se prepara, ou se foi, ou se vai à China, vai com propósitos de definição. Volta, de repente, falando o mandarim. No meio disso tudo, se poderia, evidentemente, falar dos senadores intervenientes, uns poucos favoráveis à presidente posta em afastamento por enquanto, e a maioria resolvida a afastá-la, com o que se porá fim, segundo se espera, a essa crise séria que o Brasil tem perlustrado. Mas não se fale nos senadores, não se fale no presidente do Supremo Tribunal, que está a presidir o julgamento no Senado. Vamos bordejar um pouco o assunto, falando então sim nos advogados que estão a interferir nesse julgamento definitivo da presidente da República afastada temporariamente. Em primeiro plano, Miguel Reale Júnior, com seus 79 anos, talvez, 80, quem sabe. Ele e este velho advogado criminal são contemporâneos. Encontraram-se lá atrás, às vezes, de vez em quando, num corredor da corte, ou na entrada, ou na saída da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Miguel Reale Júnior sempre foi importante. Importante como pai. O velho Miguel Reale, autor da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, com uma estranha semelhança com a trinomia trazida ao mundo pelo psicanalista Sigmund Freud. Fato, valor e norma de um lado, ego, superego, id de outra parte. Parece que há algum elemento subjetivo ligando essa definição dupla, uma dizendo com a psique, outra dizendo com o direito e seu tridimensionamento. O tempo dirá se há ou não alguma ligação mais efetiva entre essas duas definições, que parece não tem nada uma a ver com a outra, mas dentro da perspicácia deste velho advogado, há, sim, alguma semelhança entre fato, valor e norma, e ego, superego, id. Com bastante devagar, de repente, aparece uma ligação, ou um relacionamento, ou um liame mais objetivo entre as duas facções postas em relevo. De qualquer maneira, o velho Miguel Reale, pai, esteve presente durante anos e anos na política e na história do país. E o filho agora cimenta ou concretiza também
sua participação histórica na nação brasileira, enquanto solicitou o impeachment de Dilma Rousseff, em conjunto com a advogada mais nova, moça obstinada, teimosa, culta também, Janaína, que agora está presente também igualmente na definição do impeachment de Dilma Rousseff no Senado, manifestando-se em oposição, inclusive, àqueles que se opunham ao impeachment. Estes senadores, ela, advogada obstinada na consecução do objetivo. É não esquecer também Hélio Bicudo, que este advogado criminal conheceu lá atrás, ao tempo do Esquadrão da Morte. Não o conheceu muito bem, mas ele e o jurista Hélio Bicudo se conheceram com uma razoável dose de simpatia um pelo outro. Hélio Bicudo está bem antigo agora, mas deve estar atento acompanhando o julgamento de Dilma Rousseff. Quanto ao advogado José Eduardo Cardoso, que é o principal defensor de Dilma Rousseff, é verdadeiramente um dedicado jurista, porque lá atrás, enquanto ligado oficialmente à Defensoria-Geral da República, já defendia Dilma Rousseff. E agora, com as suas razões, particularmente continua a defendê-la. A figura dos advogados esteve sempre atuante e presente na história do Brasil. Para não se ir muito lá atrás, é bom lembrar Evaristo de Moraes Filho, filho do também criminalista Evaristo de Moraes, pai, que teve 2 filhos com o mesmo nome, um deles ainda vivo e bastante atuando no Rio de Janeiro, na advocacia ligada à saúde pública, quer-se crer, ou trabalhista também. Os 2 Evaristos de Moraes Filho, diferenciadíssimos profissionais. Lembre-se que Evaristo de Moraes Filho, criminalista, foi advogado de Fernando Collor na competência penal, quando Fernando Collor foi processado no Supremo Tribunal Federal por crime de corrupção, se a memória deste antigo narrador não falha. Antônio Evaristo de Moraes Filho, um forte personagem nas praias cariocas, um morenão forte, com uma bigodeira estuante, valente, dedicado. Defendeu Collor no Supremo Tribunal Federal, sim, e o exculpou. Um fato curioso: enquanto estava a defender Collor, Evaristo de Moraes já estava doente. Tinha um câncer que escondia também valentemente da família, morrendo algum tempo depois, ou pouco tempo depois, meses ou 2 ou 3 anos depois da defesa praticada por ele no Supremo Tribunal Federal, exculpando o presidente Fernando Collor. Outra curiosidade que está presente no julgamento de Fernando Collor, quando absolvido no Supremo Tribunal Federal, é a presença lá atrás de Gilmar Mendes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro que se pronuncia acidamente contra os excessos da Operação Lava Jato, que naquele tempo ocupava também, se a memória deste criminalista não falha, ocupava a Advocacia Geral da União, participando efetivamente da defesa
de Fernando Collor. Se o advogado-geral da União ou o consultor-geral da República podem ou não podem defender um presidente posto sob impeachment, é uma questão que a Ordem dos Advogados pelo Conselho Federal do Brasil não teve ainda oportunidade de se pronunciar, porque esse tipo de advocacia é feito em defesa da União e não do presidente da República, mas as coisas se vão nas tintas, porque José Eduardo Cardoso, com dedicação, com brilhantismo também, a demonstrar que é um profissional dedicado e extremamente voltado à defesa perfilada, porque isto já passou. E já passou lá atrás. Hoje, José Eduardo Cardoso defende a presidente posta sob o tacão daqueles que a acusam no Senado Federal. Quanto a Dilma Rousseff, são agora 13 horas e pouco, quase 14 horas, talvez sejam 14 horas desse dia 25 de agosto de 2016. Este antigo escriba deve dizer que ela já foi. É interessante fazer-se uma previsão ao contrário. Seria muito curioso se Dilma Rousseff fosse exculpada no Senado. Muito curioso, e agora uma tarefa impossível. O escriba gostaria muito de estar errado, a ver como as coisas aconteceriam depois, com o presidente em exercício Michel Temer desvalido nas suas botas, levado de volta à vice-presidência, e Dilma Rousseff reassumindo. Seria uma comédia trágica, porque o país está, segundo se pensa, a se reenturmar no sentido de enfrentamento dessa crise política seríssima que a nação atravessa, e de repente viria um freio e a moça, reunindo suas forças remanescentes, tornaria a tomar assento no trono da presidência. Uma tarefa, ao ver deste narrador, às 14 horas e poucos minutos do dia 25, uma tarefa impossível, um resultado que estaria a desnudar uma brincadeira muito sádica dos anjos e demônios que habitam as nuvens. Mas, se quando acontecesse, seria enormemente interessante a saber qual seria o destino posterior da pátria. A moça vem com toda a sua vontade, com o seu destemor, com a sua picardia. José Eduardo Cardoso há de se desvencilhar também dos temores e pudores e há de efetuar uma defesa muito aguerrida, muito eficaz, mas no fim das contas o resultado da morte anunciada é um resultado já antecipado e previsto por este velho, antigo e experimentado escriba nas coisas da vida. Seja lá qual for o resultado, e o resultado deve ser a permanência de Michel Temer com o afastamento definitivo de Dilma, é esperar que o Brasil se encamise na busca dessa estabilidade imprescindível que nós possamos criar em paz nossos netos e bisnetos, e a nação se reaproxime da tranquilidade
que é imprescindível a que o Brasil possa seguir à frente. E tenho dito.